Atos capítulo de número 2. Ó, Abner, meu maestro, aquela pegada, eu subir, você sobe. Eu descer, você desce. Se eu parar, você continua. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você que trouxe a Bíblia ou tem acesso a ela, eu gostaria de compartilhar algumas lições, algumas verdades de Deus para o seu coração. Os que já localizaram o texto, por sinal, digam vigília. Está escrito assim: e quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente, diga de repente, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Guarde isso. E encheu toda a casa. Versículo 3. E lá apareceram a eles línguas, divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Antes de você assentar, achar o crente mais avivado que estiver perto de você, você vai dar um sorriso para esse crente aí. Aquele sorriso bem expressivo, né? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para alguém do teu lado aí, diga para ele ou ela, diga que bom que você veio. Isso, interaja com ele. Libere uma palavra profética para alguém, diga assim, ó, aquilo que o olho não viu, diga. O teu ouvido não ouviu, profetiza. Diga, o que não subiu ao teu coração são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Se assente adorando a Jesus, se assente adorando. Redobre a sua atenção. Prometo que serei breve, mas serei fiel. O texto que ora lemos conta-nos um dos maiores acontecimentos da história. O cumprimento de uma das maiores promessas que Deus nos deixou por intermédio de sua palavra. O texto de Atos 2 marca a inauguração da igreja primitiva, como também o movimento que iria marcar a ascensão do ministério apostólico, não muito depois daqueles dias. O dia de Pentecostes, sem dúvidas, é um marco na história da igreja cristã em todo o mundo. E até os dias de hoje, nós vivemos o reflexo desta promessa que se cumpre em Atos, capítulo de número 2. Promessa esta que fora proferida pelos profetas do Antigo Testamento, como o profeta Joel, que profetizou sobre esses dias com muita propriedade. Ele disse no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel diz mais sobre os servos e as servas: naqueles dias derramarei do meu Espírito e profetizarão. Glória a Deus. Jesus, o nosso Senhor Jesus, também confirmou este acontecimento, até porque toda grande promessa bíblica, ela passa por Cristo, ela aponta para Cristo, ela é testificada em Cristo, ela é consumada
também na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não observarmos o que o doutor Lucas escreve no capítulo 24, versículo 49, quando Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu já abro um parêntese para dizer para alguém que nesta madrugada, aliás, nesta vigília, Deus vai te revestir de poder. Vigília é um ambiente propício para vivermos a manifestação do poder do Espírito Santo. Alguém já levantou a mão na glória? Eu não sei o que você veio buscar, mas eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: há uma liberação profética de Deus aqui essa noite. Se você veio para buscar renovo, se prepare, porque renovo Deus tem. Se você veio para ser cheio do Espírito Santo, tira a tampa do vaso, porque já está descendo azeite. Se você veio para ser batizado com o Espírito Santo, se prepara, porque há uma brasa de fogo entre nós. Eu não sei o que você veio buscar ou qual a área da sua vida que você precisa de uma intervenção de Deus, mas prega Deus na minha boca. Esta primeira vigília de 2026 nessa igreja vai marcar o início de um novo tempo de Deus para sua casa, para sua família. Se tem alguém para crer na palavra profética, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. O texto diz: e quando o dia de Pentecostes chegou. Você vai ler em outras versões: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. E aconteceu que quando o dia de Pentecostes se cumpriu, você também vai ler conforme o texto que nós estamos utilizando, segundo a Bíblia King James: e quando o dia de Pentecostes chegou. O que eu gosto sobre a promessa de Pentecostes é que você precisa entender pelo menos 3 verdades sobre ela. Primeiro, o dia de Pentecostes, ou a promessa de Pentecostes, a promessa do derramamento do Espírito, é a primeira verdade para a sua vida. Olhe para alguém do teu lado e diga assim: ó, ela é do Pai. Diga: ela é de Deus. Pastor, a promessa, ela é do Pai, a promessa é de Deus. É só você ler comigo o capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler 1, 2, para que você possa meditar comigo. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo de número 3: aos quais ele também se apresentou vivo, após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto ele durante 40 dias e falado todas estas coisas relacionadas ao reino de Deus. Agora olha o versículo de número 4: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa de quem? A promessa de quem? Do Pai, que de mim ouvistes, disse Jesus. Então a primeira verdade sobre a promessa de Pentecostes é que ela é do Pai. Se ela é do Pai, ela é de Deus. Aqui está a primeira certeza, que a promessa vai se cumprir na tua vida, porque tudo que provém de Deus não falha. Tudo que provém de Deus se cumpre. Tudo que provém de Deus, ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Alguém ali levantou a mão. A palavra para a tua vida é essa: prepare-se, porque tudo que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. Eu estava ouvindo o pastor Jazinho falar aqui sobre a oferta, e ele dizendo que estava vivendo o cumprimento de promessa, e isso mexeu com o meu coração, porque todas as vezes que Deus lhe fizer uma promessa, todas as vezes que Deus fizer uma promessa sobre a tua casa, todas as vezes que Deus fizer uma promessa relacionada a você, prepare-se, porque do tempo determinado de Deus vai se
cumprir. A promessa de Pentecostes, ela é de Deus. Segunda verdade sobre a promessa de Pentecostes, ela tem uma geografia. Acorde alguém do seu lado e diga para ele ou ela, diga, ela tem uma geografia. Diga, uma geografia. Pastor, a promessa de Pentecostes tem uma geografia? Sim, nós citamos aqui Lucas 24:49. Jesus disse: sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha a confirmação, ela é de Deus. Aí Jesus diz mais: ficai, pois, na cidade de Jerusalém. Então observe que a geografia da promessa de Pentecostes é Jerusalém. Vou provar. Se você ler o capítulo 1, versículo 8, olha o que Jesus disse: mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha a geografia, tanto em Jerusalém, porque você sabe aonde começa, mas você não sabe aonde vai terminar. Vou repetir: você sabe aonde ela se cumpre, você sabe aonde ela começa, mas você não tem noção da onde ela vai parar. Alguém levantou a mão, eu vou liberar. Jesus disse: sobre vós ao descer o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, porque começa em Jerusalém, mas não termina em Jerusalém. É de Jerusalém para a Judeia, da Judeia para Samaria, de Samaria para Sarasota, e daqui até os confins, alguém já levantou a mão para cá? Eu vou liberar a profecia. Prepare-se, o que Deus irá cumprir em você não termina em você. Vou de novo, Jazinho. O que Deus, pastor Wagner, o que Deus começou aqui na LDM Church não termina nessa igreja. É de Jerusalém para a Judeia, de Judeia para Samaria, de Samaria para a tua casa, para a tua família, para os teus. Se tem alguém para crer na promessa, faz o barulho que o diabo não gosta. Abner, terceira verdade a respeito da promessa. Primeiro, ela é de Deus, porque ela é do Pai. Segundo, porque ela tem uma geografia, Jerusalém. Terceiro, dá um sorriso para alguém do teu lado aí e diga assim: ela é para você. Oh, aleluia. Joel disse, nos últimos dias: derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a... Se a promessa é para toda a carne, diga de novo para alguém, diga: ela é para você. Nós estamos vivenciando os últimos dias. Os últimos dias se estende desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus, aonde a dispensação da graça é iniciada, até o arrebatamento da igreja. Então olhe para alguém que está do teu lado e diga: nós estamos nos últimos dias. Então isso implica em dizer que a promessa de Deus, ela tem um endereço. E qual é o endereço dela? A promessa é para você, a promessa é para a tua casa, a promessa é para a tua família. E aqui já vai uma palavra para alguém que vai voar comigo hoje. O que, pastor? Se a promessa do Pai, se você está na geografia da promessa, e se você entende que essa promessa é para você, aí vai acontecer o que está escrito aqui. O quê? E quando? O dia de Pentecostes chegou. O que me empolga de pregar é que quando a promessa é de Deus, o dia chega. Quando a promessa é de Deus, a hora chega. Quando a promessa é de Deus, o momento chega. Quando a promessa é de Deus, o tempo chega. E eu já estou com a profecia, vou liberar. 2026 é o tempo que se iniciou para você, tua casa, essa igreja, viver o cumprimento de promessas. Só quem crê na palavra profética faz o barulho que o diabo não gosta. Oh, glória, obrigado. Oh, glória. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu gosto desse texto, porque o texto diz que eles estavam reunidos. Olha o texto:
unânimes. Unânimes fala de uma unicidade, de uma unidade. O que o texto está dizendo é que eles não só estão juntos, até porque existe sim a possibilidade de você estar junto com alguém, porém você não está concordando com essa pessoa. Glória a Deus. Eu falei aqui do tricolor. E se você for no Maracanã, como eu já tive o privilégio de ir, e diga-se de passagem, só o Flamengo lota o Maracanã. Você tem como estar no mesmo ambiente e você não está concordando com tudo que está acontecendo naquele ambiente. Fiz aqui uma citação, claro, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. O que, pastor? Quando você vai a um estádio de futebol, dentro das 4 linhas existem 2 times e só um pode sair vencedor. Às vezes dá empate, mas de um lado alguém está gritando, vai Flamengo. Do outro lado, é uma minoria, alguém grita, vai Fluminense. Só que aqui não. Não, pastor, não. Aqui o jogo é de um time só. Vou de novo. Aqui o jogo é de um time só. E o dono do time nunca perdeu. Nunca perdeu. Pastor, o que o senhor está dizendo? Lá vai. Quando a promessa de Pentecostes se cumpriu, eles não só estavam juntos. Eu gosto da tradução que diz assim: eles estavam reunidos concordemente. O que é isso? Eles estão juntos, mas estão em concordância. Glória. Eles estão juntos, mas eles estão no mesmo propósito. Olhe para alguém do teu lado aí, me ajude a pregar. Interaja com 2 ou 3 pessoas. Diga, não basta estar junto. Diga, tem que estar no mesmo propósito. A Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Aqui não. É por isso que me empolga de pregar essa noite de vigília. Por quê? Porque só veio para cá quem já entendeu qual é o propósito dessa noite. E qual é o propósito? Ser cheio, ser renovado, começar 2026 não com o pé direito e muito menos com o esquerdo. É começar 2026 com os pés no altar do Senhor. Só quem crê nisso faz o barulho que o diabo não gosta. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora pega a palavra. E de repente, aqui a gente começa. E de repente significa aquilo que eu não esperava, mas aconteceu. Pastor, como assim aquilo que eu não esperava, mas aconteceu? Jesus não disse para eles: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto? Sim. Eles estão esperando acontecer alguma coisa? Sim. Mas por que de repente? Porque eles não sabiam que aquele dia seria o dia. Lá vai. Quando Jesus disse ficai até, pega a palavra, a expressão de Deus, ficai até, não traz conotação de tempo. Ou seja, Jesus não disse vai porque daqui a 7 dias, vai porque daqui a 10 dias, vai porque daqui a uma semana, vai porque daqui a um mês, vai porque daqui a um ano. Não. Jesus disse ficai até. É quase aquela ideia que Jesus estabelece na última ceia, o memorial sagrado. Jesus diz: fazer isso até que eu venha. Então nós estamos todos os dias aguardando o cumprimento da promessa. Qual? A promessa do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque Deus, por intermédio de Jesus, o próprio também apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 23, fazer isso até que ele venha. Então nós não estamos presos ao tempo, mas sim à certeza. Vou de novo. Nós não estamos presos ao tempo. Não é sobre 1000, 2000, 3000 anos. É sobre a certeza de que se ele falou,
vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Isso aqui já é uma profecia para alguém. Me ajude a pregar. Acorda esse crente aí. Diga para ele ou ela, diga assim: foi Deus que falou. Diga, não importa o tempo. Diga, vai se cumprir. Eu estou recebendo autoridade. Eu vou liberar essa palavra, pastor Wagner, para alguém que crê. Prepare-se, porque nesse ano de 2026 Deus cumprirá na tua vida aquilo que levou anos para você esperar. Eu estou sentindo graça. Eu vou liberar isso aqui. Haverá um aceleramento de Deus. Eu vou profetizar para quem tem glória. Vai chegar, aleluia, o tempo do cumprimento da promessa de Deus. E se tem alguém para receber essa palavra, faz o barulho que o diabo não pode. De repente. Por que de repente? Porque eles não sabiam que aquele dia era o dia. Mas o texto diz: veio do céu. Veio do... Eu gosto desse texto, porque há muita riqueza nesses detalhes. O texto afirma: veio do céu. Jesus disse: eu envio a promessa, ficai em Jerusalém até que do alto. Aí o texto diz: quando a promessa se cumpriu, veio do céu. Ei, eu sei que em ambientes como esse, principalmente em ambientes proféticos, é normal você colocar a sua expectativa sobre o homem. Não, eu creio que Deus vai usar o pastor, eu creio que Deus vai usar o pregador, eu creio que Deus vai usar a missionária, eu creio que Deus vai usar o profeta. É normal, não tem pecado nenhum você colocar sua expectativa sobre um homem ou uma mulher de Deus. Porém, o que você precisa entender é que eu, pastor Jacinho, pastor Wagner, o pastor que estava aqui dirigindo a vigília, ou entre outros, nenhum de nós temos poder de fazer aquilo que só o céu. Alguém lá atrás já pegou. Aquilo que só o céu. Oh, glória. Esse lugar vai tremer. Esta vigília não é para quem veio receber na horizontal. Essa vigília não é para quem veio ouvir do pastor pregador, do pastor cantor. Não, esta vigília é para quem já entrou aqui com o cesto espiritual aberto. Para quê? Para receber o que do céu está caindo, o que do céu está descendo. Se tem alguém que veio buscar algo do céu aqui, faz o barulho que o diabo não gosta. Do céu, é do céu, aleluia. Aí olha o texto, eu gosto do texto. Veio do céu um som. Aí o texto diz: como de uma rajada de vento. Eu preciso te lembrar que quem está escrevendo isso aqui, quem está documentando isso aqui, é Lucas, o doutor. Lucas não estava no cenáculo, mas ele está escrevendo de alguém que estava no cenáculo. E eu imagino ele ali entrevistando uma testemunha e dizendo: conta-me como é que foi o dia de Pentecostes. E a pessoa começa a narrar o que ele começa a escrever. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo propósito. E de repente, porque não esperávamos que seria naquele momento, mas estávamos assentados, orando, unânimes, e veio do céu. Da onde? Do céu. O que veio do céu? Um som. Aí ele diz: que som? Aí a pessoa vai tentar definir que som era esse. Ele diz: era um som como de um vento. Um vento? Não é qualquer vento. Uma rajada de vento. Não é qualquer vento. É um vento veemente e impetuoso. E qual foi o primeiro resultado? Olha o que o texto diz: e encheu toda a casa. Acorde alguém do seu lado aí, rápido, e diga para ele, diga assim, quando o vento soprou, diga: toda a casa se encheu.
Olhe para mim, por que vento? Segundo a teologia sistemática, a melhor definição para o Espírito é o vento. É por isso que a matéria, a doutrina do Espírito Santo, dentro da teologia sistemática, é pneumatologia. Pneuma do grego, vento, sopro. Só que, deixa eu liberar um segredo de Deus para alguém aqui. Pneuma também vem de uma variação do grego. E quem é musicista vai entender isso. Vem de uma palavra do grego pneor. Pneor significa soprar sobre instrumentos. Soprar sobre instrumentos. Vou dar um exemplo. Quando um saxofonista assume um altar como esse, começa a tocar, guarde o que eu vou lhe dizer. O fator causador para o som, as notas saírem do instrumento, é o que o músico, o maestro, sopra no instrumento. Isso implica em dizer que se um instrumento de sopro não for soprado, não tem utilidade. Vou de novo. O trompete, o trombone, o saxofone, a clarinete, a flauta e entre outros instrumentos de sopro só tem serventia quando na mão do maestro ele é soprado. E se não soprar, oh glória, e se não soprar, não serve para nada. E se não soprar, é só um utensílio, é só um objeto. E se soprar, é um instrumento. E se não soprar, não serve para nada. Vê se não é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando o texto diz, e de repente veio do céu uma rajada de vento, do grego pneuma, sopro, na verdade é Deus, maestro, soprando pelo seu espírito, o que? Sobre os instrumentos, sobre os instrumentos, sobre os instrumentos. Alguém já começou a pegar. Ei, se ele não me soprar, eu não prego. Se ele não soprar, eu não profetizo. Se ele não soprar, eu não revelo. Se ele não soprar, eu não faço nada. Ei, você pode saber do grego ao aramaico, você pode ter formação, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas você só vai ter utilidade se ele soprar. Isso aqui, pastora Jussária, é para quebrar nossa vaidade, é para quebrar o nosso eu, é para quebrar nossa prepotência, acharmos que somos a última bolacha do pacote. Ei, desce do pedestal. Se ele não soprar, eu não canto, não prego, não faço absolutamente nada. Ainda por quê? Porque a glória é dele, o poder é dele, quem faz é ele que usa, é ele que abençoa, é ele que abre a porta, é ele que te leva, é ele que te unge, é ele que te dá poder, é ele que te dá capacidade. Se tem alguém que crê nisso aqui e veio ser soprado pelo Espírito Santo, abre a boca para adorar essa. Aleluia. A glória, o texto diz, eu já vou terminar, mas o texto diz, e encheu toda a casa. A primeira evidência que a manifestação do Espírito está ocorrendo é que a casa se enche. Só que olhe para mim, é para quem é de Bíblia. Para quem é de Bíblia? Por que, pastor? Porque olha o texto, e a casa se encheu. Quando a casa se enche, acontecem algumas coisas. O que? Eles viram o que não viam. Aí o texto diz que eles começaram a falar o que não falaram, ou o que não falavam. Aí tem um detalhe, isso aqui é para quem tem glória. O que? O versículo 4 diz assim, ó, e todos.
foram cheios do Espírito Santo. Eu vou terminar aqui, mas isso aqui é para alguém que vai voar. O que, pastor? Antes de todos serem cheios, versículo 4, a casa se enche, versículo 2. É para quem gosta de Bíblia. Antes de todos, versículo 4, a casa se enche, versículo 2. Pastor, por que primeiro a casa se enche para depois todos serem cheios? Parece que é tudo a mesma coisa? Ei, parece, mas não é. E eu já vou liberar. Pastor, por quê? Porque casa ser cheia é manifestação de presença. Todos serem cheios é manifestação de poder. Vou de novo. Toda casa se encher, manifestação de presença. Todos serem cheios, manifestação de poder. Vou provar. Uma das características quando a presença do Espírito Santo se manifesta em um ambiente, em um lugar ou em uma pessoa, é que isso é característico do Espírito. O que? Todo lugar vazio, quando ele chega, é preenchido. Todo ambiente vazio, alguém já pegou ali? Todo ambiente vazio, quando ele chega, é preenchido. Ainda por quê? Desculpa, mas é para quem tem glória. O Espírito Santo não costuma dividir espaço com nada e nem com ninguém. Quando ele chega, a casa dele. Quando ele chega, a tua vida é dele. Quando ele chega, tua mente é dele. Quando ele chega, teu coração é dele. Quando ele chega, tua alma é dele. Ainda porque, já vou profetizar, porque não vai ficar espaço para Satanás, não vai ficar espaço para demônio, não vai ficar espaço para depressão, não vai ficar espaço para crise de ansiedade, não vai ficar espaço para complexo nenhum. Eu estou pregando, não vai ficar espaço para enfermidade, não vai ficar espaço para problema. Eu vim pregar. Quando ele chega, tudo que não é dele tem que sair, tem que sair, tem que sair. Eu queria os vasos ligados agora. Eu queria os vasos ligados. Eita, Jesus dos crentes. Eu vim pregar. Tua casa é do Espírito Santo. Demônio não entra lá. Essa igreja é templo do Espírito Santo. E já tem gente entendendo. Ai, Jesus, eu vou profetizar. Quem entrou aqui vazio vai sair daqui cheio, 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 cheio. Ele está aqui. Quem é do glória aumenta o volume. Quem é do aleluia aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca. Ai, meu Deus, eu já vou terminar, mas por 30 segundos. Só quem quer ser cheio, abre a boca para receber. Quando ele chega, a casa se enche. Quando ele chega, tua vida se enche. Quando ele chega, não vai ficar lugar para carência, não vai ficar lugar para dependência emocional, não vai ficar lugar. Eu vim pregar para quem vai voar. O Espírito Santo. 2026 é o ano do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Meu Deus, eu estou arrepiado. Jesus está aqui, Abner. Oh glória, oh glória. Vou provar na Bíblia. Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia, serafins estavam sobre eles. Eles adoravam e diziam: santo, santo, santo é. E toda a terra está cheia da sua glória. Aí vem Isaías e diz: e toda a casa, o templo, se encheu de fumaça. Jazinho, fumaça é a notificação da glória. Porque quando Deus chega, todo o ambiente, todo o ambiente, todo
ambiente é preenchido pela glória de Deus. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu não sei se alguém já percebeu, mas a glória de Deus já encheu essa casa. Eu não sei se alguém já percebeu, mas essa igreja já está cheia da presença do Espírito Santo. Eu vou te dar 30 segundos para você abrir a boca e receber o que o céu está liberando agora. Vai. Quem é batizado, eu não sei se vai dar para terminar de pregar, mas Deus falou para mim: eu vou tomar todos os vasos aqui dentro. Deus falou comigo: eu vou tomar do maior ao menor. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas agora. Quem não é batizado, pega essa labareda de fogo. Seja, olha Deus renovando os vasos. Olha Deus tomando os vasos. Já tem gente de pé, já assim. Canta, canta, canta. Deixa o Espírito vem saltando sobre os montes. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te Jerusalém. seja cheio. Sou a noiva apaixonada. Enche mais, Jesus. Enche mais. Isso, minha filha. Sapateia mesmo. Marcha mesmo. Pisa mesmo. Roda, dá lugar. Saltando sobre os montes de Jerusalém, da Câmara pra Bahia. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Receba a presença do Espírito. Receba dons espirituais. Receba discernimento. Seja cheio agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Deixa Ele tomar a tua existência. Deixa Ele te... Quando essa vigília acabar, vou pra casa, mas vai cheio. Canto de palabara suria de rebaia. Ela canta Jova. A da catarabaita. Eu já vou terminar, mas toda a igreja dê as mãos agora. Pede licença aí para alguém do teu lado. Agarra a mão de alguém. Outro dia, pastor Wagner, eu terminei essa mensagem, mas Jesus falou comigo que vai derramar aqui, Jazinho, agora uma labareda de fogo tão forte. Pessoas serão curadas aqui agora. Pessoas serão renovadas no Espírito. Pastor José, tem gente que há muito tempo não falava em língua. Jesus vai renovar aqui agora. Pastor Wagner, Deus vai dar dons espirituais para homens e mulheres que entram aqui. Ei, prepara aí. Prepara para receber. Jesus. Ah, Jazinho, Deus vai levantar ministérios aqui dentro. Jesus, eu vou voar aqui. Dê as mãos aí, dê as mãos. Jazinho, prepara aí aquele brado. Eu vou orar agora. Feche os seus olhos. Eita. Irmão, vai ter gente que vai sentir fogo na mão. Tem gente que vai sentir a mão dar choque. Dê as mãos para alguém. Eu vou orar. E a minha oração vai ser essa: Senhor, tudo que não te pertence,
tudo que não te louva, tudo que não provém de ti, tudo que estava ocupando algum espaço na sua vida e que de Deus não era, vai sair e só vai ficar a presença do Espírito Santo. Deus está curando a alma de alguém aqui. Deus está curando a mente de alguém aqui. Deus está tem alguém que vai sair daqui ativado no Espírito para viver um 2026 debaixo de Pentecoste, de poder e autoridade. Feche os seus olhos, tem as mãos, eu vou orar agora. Quando eu terminar de orar, Jazinho, canta, deixa Deus te usar. Oh Deus, aqui está a tua igreja, e eu preguei a tua palavra. Senhor, de agora em diante não é mais o pastor Renan. Agora, Senhor, o teu Espírito, aonde tiver alguém de mão dada, aonde tiver um santo, aonde tiver uma santa de Deus, de mãos dadas, a igreja está unida no mesmo propósito. Eu te peço agora, Jesus, rasga o céu sobre a LDM Church. Aonde tiver alguém que quer receber poder, dá poder a ela, dá poder a ele. Deus, aonde tiver alguém que precisa ser preenchido, que precisa ser renovado, que precisa ser restaurado, que precisa ser impactado, que precisa ser batizado, que precisa ser cheio, Jesus, não manda amanhã, manda hoje, manda agora, derrama sobre nós, em nome de Jesus. Manda brasa, manda fogo, sopra, 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 sopra. E onde tiver alguém que quer receber, enche ele agora. Deitou na parede de fogo.